Boa tarde, mulheres poderosas da Academia das Águias. Marileia Marques, neuropsicóloga, e aqui a gente está dando continuidade, na nossa aula, que o objetivo é fazer uma metanoia, uma mudança de mente aí, para a gente desbravar de forma direcionada, de forma inteligente, cognitiva, situações do emocional, da mente, pensamentos que vêm de repente de alguma forma prejudicando, não vem somando, não vem acrescentando para o nosso dia a dia. Então vamos lá. Nossa primeira aula falou sobre controle dos pensamentos e emoções, Nós não controlamos os nossos pensamentos, eles simplesmente entram, mas nós controlamos o que fazemos com esses pensamentos. E foram dadas dicas, sugestões, uma informaçãozinha que foi bem bacana. Segunda aula nós falamos sobre o reconhecimento de gatilhos, Nós temos no cérebro que nós chamamos da memória. São memórias que ficam impressas conforme a gente vai vivenciando experiências no nosso dia a dia, no nosso contexto, traumas, enfim, todos os anos aí de vida a gente vai passando por esses momentos e no cérebro geralmente eles têm maior intensidade emocional quando são lembranças ruins, memórias ruins. E é isso que nós chamamos de gatilhos. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação diferente, no trabalho diferente, num relacionamento diferente, mas que muitas vezes eu vivencio sentimentos que são despertados por gatilhos, ou seja, experiências que eu vivi lá atrás extremamente traumáticas, extremamente negativas, e muitas vezes eu respondo de forma desproporcional à situação presente. Quantas vezes a gente passa por isso, Quando a gente para olhar, nossa, fiz uma tempestade num copo d'água, então tem gente que nem reconhece isso, tem gente que nem se dá conta disso, Tamanha vivência de forma instintiva, O processo terapêutico, ele busca o quê? Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, maior controle e domínio eu tenho sobre o meu comportamento. Eu não controlo o pensamento, mas são os pensamentos que geram sentimentos, são eles quem determinam as minhas atitudes. Então, se eu tenho um filtro, se eu tenho uma base, se eu tenho uma possibilidade de rever, de fazer uma higiene mental, de ressignificar e de rever mesmo cada momento de vida que eu vejo, com certeza isso vai gerar sentimentos mais saudáveis que vão determinar as minhas atitudes, que serão provavelmente mais assertivas e mais positivas no nosso dia a dia. Ok? E agora a nossa terceira aula, que vai falar sobre identidade. Eu peguei aqui, num dicionário, vou ler aqui para você, bem interessante, ó. Identidade significa qualidade do que é idêntico. É o reconhecimento de que o indivíduo é próprio, conjunto de características particulares que identificam uma pessoa, um nome, por exemplo, uma filiação, uma impressão digital, que te deixa como única, que te reconhece como você mesmo. Olha que interessante. A origem da palavra ela é latina, formada a partir do adjetivo idem, que tem o significado de o mesmo, e o sufixo de dade, que indica um estado ou a validade. Eu peguei também, na nossa bula de vida, que é a palavra de Deus, que a gente vem aqui sempre trazendo junto com você, que veio para mim a palavra de Coríntios 6, 19 e 20. Olha que interessante. Não pertencemos a nós mesmos, pois fomos comprados por um alto preço e com isso devemos honrar a Deus através dele, o que começa a nossa identidade. Olha que lindo, gente. Olha que lindo pra gente dar um start, pra gente dar um salto aí de reflexão, E para que a gente consiga fazer essa metanoia, essa mudança de mente, esse direcionamento de conduta, esse novo, novo tempo, novo momento, um novo start. Porque é isso, se você continuar fazendo o que você sempre fez na vida, o resultado vai ser sempre o mesmo, ok? Praxe. Quando a gente entra num curso como esse de novo, vamos reforçar, a gente busca o quê? Mudança, melhora de vida, a gente busca ressignificar, a gente busca no mínimo reconhecer que não tá bom, e eu quero mudar. E aí a gente veio para esse conceito-chave, que traz um questionamento sobre quem sou eu, Qualidade de idêntico. Olha que lindo.
né? Me reconhecer a algo. Carteira de identidade, impressão digital, ó, quando a gente entra no contexto espiritual, isso fica mais profundo, né? Saber que eu sou filha amada, saber que eu tenho um propósito de vida, saber que todas as coisas cooperam para o bem. Olha como isso abre leque, olha como isso a gente mergulha, né, em um contexto que pode potencializar o que nós abrimos, né, que são os nossos pensamentos que vão gerar sentimentos e que são eles que vão determinar as nossas atitudes. Então olha que interessante, gente, olha quanto exercício de repente a gente já pode começar a colocar em prática hoje, né, agora, para que a gente consiga sair, né, desse ciclo vicioso que geralmente a gente começa a caminhar, né? É comum chegar paciente no consultório, muitas vezes que, né, com situações inúmeras, né? Eu não estou satisfeito com a minha vida, ou então relacionamento conjugal, ou então com problemas financeiros, ou então, o que a gente busca logo num primeiro momento? Processo de autorresponsabilidade, né? Eu não vou mudar o mundo, eu não vou mudar as pessoas, eu não consigo mudar as circunstâncias, mas eu consigo modificar a forma como eu estou lidando com essas circunstâncias para obter um resultado diferente. Percebe? A gente vive, entrando também no contexto espiritual, né? Quem tem a mesma linguagem que eu vai ficar mais claro para compreender, tá? A gente vive numa regra básica que a gente costuma chamar de lei da semeadura. Eu nunca vou conseguir comer um moranguinho se eu plantar um chuchu, ok? Isso é a natureza, certo? Isso é a natureza. Mas a natureza, ela nos dá a base, ela nos dá a lição de casa, ela nos dá o chão para que a gente consiga pisar, para conseguir lidar com essa vida, que não é, né, um parque de diversões, mas de um jeito menos pesado, percebe? Menos embotado, né? Ou menos irracional, ou mais instintivo. Percebe? Porque quanto mais instintiva eu vivo, maior a probabilidade de eu executar situações não adequadas. Eu preciso usar o quê? Cognição, a inteligência, a maturidade, né? O controle, o domínio próprio, percebe? Para conseguir alcançar os meus objetivos de forma assertiva, né? Olha quanta coisa aí a gente já está explorando, a gente já está mexendo, que hoje a gente pode virar chaves para conquistar resultados do amanhã. Por exemplo, eu não vou mudar, né? De repente eu estou insatisfeita com um casamento, né? Ou com um emprego. Vou pedir a conta? Eu vou criar mais um problema para mim? Percebe? Para lidar com isso? Não, eu preciso saber quem eu sou, né? O que eu quero. Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas capacidades? Quais são... É isso, identidade, o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu não gosto. Ó, isso vai criando raiz, você vai mergulhando, né, num processo interno de autoconhecimento e buscando, literalmente, buscando essas informações, fazendo com que elas reverberem no nosso dia a dia, porque através disso a gente vai trazendo a consciência. Eu trouxe a consciência, eu consigo ter maior capacidade de controle sobre o que eu vou fazer com isso. Porque se eu não sei, tá tudo bem, eu tô vivendo um dia atrás do outro, o meu cérebro vai dando conta, porque o cérebro faz isso, ele dá conta, ele vai processando, muitas vezes ele vai criando o que nós chamamos de psicossomatização, doenças físicas, muitas vezes ele vai simplesmente se adaptando às situações, ele não se dá conta de que não tá bom, né? E quando a gente se dá conta, muitas vezes a gente já perdeu, já tá sofrendo prejuízos imensuráveis no nosso dia a dia, às vezes na educação de um filho, às vezes no casamento, às vezes na minha vida pessoal. De repente eu olho para trás e falo, gente, eu já passei a metade da vida e o que eu fiz da minha vida? Nada. Então vamos olhar para isso. Não importa que eu já tenha passado a metade da minha vida ou até mais da metade, não importa, eu ainda tenho vida. E enquanto eu tenho vida, eu tenho a opção de escolha, de direcionar o que eu quero dessa vida, né? Ou no mínimo o que eu não quero mais, o que eu não aceito mais. Eu lembro que na faculdade eu era uma das mais jovens na época, quando eu me formei, né? A maioria dos estudantes de psicologia, eles entravam na faculdade um pouco
mais velho. E isso é ótimo, né? Isso é lindo, porque ali ela já tem uma experiência da vida, ela já vem com uma bagagem de vida, e isso é interessante. E independente de qualquer área, se você não está satisfeito, vamos olhar para você e vamos falar o que tá ruim, o que eu quero mudar, o que eu não aceito mais. E ali a gente pode criar um plano de ação para seguir em frente, né, com o norte. Ó, se eu não sei para onde eu vou, qualquer direção serve, correto? O vento soprou para cá, lá vou eu. O vento soprou para lá vou eu. Né? O vento soprou para trás, eu volto. E para frente, lá vou eu. A gente não pode... Nós somos, Augusto Cury, ele fala muito disso, né? Nós somos o autor das nossas vidas. E eu preciso tomar posse dessa identidade e sair, né, do papel de coautor, né, de espectador, sabe? De ficar assistindo a vida passar e olhando para ela e falar, não tô bom, não tá legal, que ruim, que dia, que... Ei, a vida é uma escolha, a vida é uma escolha todos os dias quando a gente acorda, a gente decide viver o melhor que eu tenho para hoje. Mesmo que as circunstâncias muitas vezes não mudam. Eu costumo usar essa expressão no consultório, né? Que é isso. A pessoa quando cai no consultório, ela não está satisfeita, tá incomodando, puf, caiu, e ela quer mudança. Mas a gente precisa trazer a consciência dela de que o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar, as circunstâncias não vão mudar, mas a forma como eu visualizo isso, o prisma como eu estou enxergando, isso pode mudar tudo. Percebe? Uma mesma situação, se eu conseguir reverter, ressignificar, entender, usar de estratégias internas, eu posso lidar com ela de um jeito muito mais leve, mais fácil, né? Mais tranquilo, percebe? E ali eu fico mais feliz. Olha aqui, que bacana, né? Pensar sobre isso, refletir sobre isso. A gente costuma sempre falar também, né? A fala, o processo terapêutico, que é essa higiene mental que a gente vem fazer de vez em quando, é algo que é lindo, né? E que poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas têm o entendimento, né? E tem esse posicionamento de buscar cuidar da saúde mental, cuidar da saúde emocional. Geralmente a pessoa vai vivendo, vai dando conta, vai usando gatilhos, vai usando características, vai usando temperamento, vai vivendo. Com isso ela vai colecionando uma série de frustrações, uma série de respostas inadequadas, uma série de comportamentos que poderiam ter sido muito mais leves, mais inteligentes, né? Eu uso sempre a palavra inteligência emocional, né? Cognição, porque é o cérebro quem determina tudo na minha vida. Tudo tá no meu cérebro, a forma como eu penso, a forma como eu decodifico a informação, a forma como eu processo cada situação e a forma como eu executo o meu dia a dia é o que vai determinar o que eu sou. Caímos de novo no conceito da identidade. O que eu sou. Olha que interessante. Vamos pensar? Vamos pensar quem é essa pessoa que está aí do outro lado? Vamos pensar, de repente, o que ela não gosta de características que ela tem, ou de que eu não gosto de como eu estou vivendo, do que está acontecendo hoje, né? É o primeiro passo, é reconhecer, é refletir sobre o assunto, é olhar para ele, é trazer a consciência, percebe? É trazer as claras. Segundo passo, atitude. Eu consigo, através desse reconhecimento, eu consigo visualizar mesmo, de forma clara e permear novos caminhos, né? Porque, de novo, se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, o resultado vai ser sempre o mesmo. Olha aqui. Isso é virada de chave, gente. Isso pode parecer simples, né? Parecer básico, mas isso precisa entrar. Isso precisa entrar de forma intensa, de forma verdadeira, de forma aonde o que eu penso gera o que eu sinto, que decodifica com o que eu vivo e que eu experimento situações da vida que vão, consolidar isso daí. Eu vou trazer um exemplo bem interessante sobre o que aconteceu comigo, tá?
Uma vez eu ouvi de uma pessoa a expressão assim, eu sou tão abençoada, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, nossa, abençoado sou eu, né? Porque eu meio que comparei a vida da pessoa com a minha. Falei, abençoada sou eu. Mas aquilo de alguma forma virou alguma chave dentro de mim. Eu falei, abençoada sou eu, mas às vezes eu fico reclamando, fico com um pensamento, mas isso tomou conta do meu pensamento. Isso entrou no meu coração. E aí, permeando com o que eu creio, eu sou filha do rei, né? Eu sou uma filha amada, eu tenho um propósito nessa vida, eu sou escolhida do Senhor, né? Isso aqui é a passagem. Isso começou a ganhar profundidade, ganhar um referencial mais intenso. E isso foi virando rotina. E isso foi gerando coleção de memórias, coleção de vivências, coleção de experiências que hoje, sabe qual é a expressão que eu uso? As bênçãos correm atrás de mim. Eu sou uma pessoa tão abençoada, mas tão abençoada, mas tão abençoada. Eu não preciso fazer plano de ação nenhum, eu não preciso ir para mexer em nada. As bênçãos vêm, as pessoas certas vêm, é tudo perfeito, é perfeito. Deus não faz acepção de pessoas, ok? É porque eu sou privilegiada, porque eu sou filha da minha avó? Não. Deus faz acepção de atitudes e são os pensamentos quem geram os meus sentimentos e são eles quem determinam as minhas atitudes. Me faço claro? Por isso que eu falo que assim, né? As experiências que nós temos, nada é por acaso, nada é, né, um erro, né? Por que comigo? Por que comigo? Quando a gente para analisar, não, por que comigo não? Pra que comigo? Percebe? Eu sou uma pessoa extremamente especial, né? Eu sou maravilhosa, eu sou abençoada. Eu tenho um pai maravilhoso que cuida de mim, que mora lá no céu e tá cuidando, olhando para todas as coisas. E ele não dá a cruz mais pesada do que eu poderia suportar. Então, tomo posse disso daqui. Olha como isso entra na raiz do emocional e o prisma como eu vejo muda. Percebe? Olha que diferença. Ó céus, ó Pai, ó vida, porque comigo tudo acontece de errado, meu Deus, o que está acontecendo? Para que isso? O que eu preciso com isso? Eu não aguento mais, chega. A reclamação, ó a reclamação. E, gente do céu, se eu tô passando por isso é porque tem um plano grande para mim, é porque tem um propósito, eu tenho que aprender, toda prova vem para uma aprovação, então eu quero ser aprovada, então deixa eu mergulhar nesse reconhecimento, deixa eu fazer uma leitura, deixa eu ir atrás, deixa eu identificar as minhas limitações, as minhas capacidades, as minhas prioridades, o que eu posso fazer com isso para virar a chave, para ser diferente. Ó, isso vai te dando estrutura. Isso vai te dando base, isso vai gerando o que nós chamamos de identidade, esse reconhecimento de quem eu sou, para que eu estou aqui e o propósito que vem de encontro, né, com o nosso legado. Se a gente sabe que a única certeza da vida é a morte, desde que a gente acorda, desde que a gente nasce, a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que um dia vai morrer. Mas olha como a gente lida com a morte de um jeito, né, um pouco assustador. Por quê? Porque é o desconhecido, né? Porque é o desconhecido. Olha como é que é o cérebro. Mas esse entra para um outro assunto. Enfim, o que eu quero que a gente entenda é fazer uma leitura, né, de como o meu cérebro processa, de como eu estou vivendo essas circunstâncias, de como eu estou passando pela vida, pelas dificuldades. E quando eu tenho uma identidade, quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho certeza que para o que eu vim, ainda que eu não saiba exatamente né, o que eu posso fazer, que a gente pode descobrir. Consciência é o primeiro passo,